Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Uma boa noite a todos. Olá, Robert, tudo jóia? Tudo Boa bem, noite. graças a Deus, boa noite. Tudo bem. Pessoal, o tema da noite hoje, que o nosso companheiro Robert vai falar para nós, é ação social na casa espírita. E nós vamos iniciar aqui com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos ver aqui a lição da noite para nós. É a lição número 76. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes no obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem, a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida. É indispensável que se eleve ao monte da explicação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vém das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-no intacta, e, se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. E assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, pedimos aos nossos benfeitores espirituais que abençoe o nosso facilitador da noite e abençoe a todos nós aqui hoje reunidos para o acompanhamento do estudo. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Então, pessoal, nós vamos iniciar aí o nosso estudo. Nós vamos, então, até às 21 horas, tá, Robert? E o pessoal aí que está nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, já sabe, pode deixar aí os comentários no chat, que eu passo aqui para o Robert, tudo bem? E aí eu vou te passar a palavra, você fica à vontade, qualquer coisa é só me chamar que nós estamos aqui, tá, Robert? Ok. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações e que os nossos mentores espirituais possam continuar nos intuindo, nos fortalecendo e nos orientando nessa nossa jornada aqui na Terra. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Grupo Espírita Servos de Jesus, na pessoa da nossa irmã Luciana, pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, nessa proposta de estudo, de aprendizado, de troca de experiências. E como foi adiantado, a nossa temática, ação social na casa espírita. Será que nós compreendemos verdadeiramente qual é a proposta de uma ação social realizada dentro de uma casa espírita? Nós já buscamos compreender o significado de uma tarefa espírita?
Qual a dimensão que tem essa ação social? Gostaríamos de iniciar o nosso estudo trazendo uma reflexão do espírito Batuíra na obra Conviver e Melhorar, pela mediunidade de Francisco do Espírito Santo Neto, a lição de número 9. Ela é intitulada Na Área Social. E ele diz assim: a assistência social é um meio, não o objetivo principal a que se propõe a tarefa espírita. Necessária e valiosa é a comida e a vestimenta para acalmar os sentidos fisiológicos. No entanto, magnífico e excelso é o suprimento que atende às necessidades do espírito imortal. Nós vamos observar aqui nesse ponto o espírito Batuíra trazendo para nós a dimensão de uma tarefa espírita, a dimensão de um trabalho social verdadeiramente realizado dentro de uma proposta espírita. Nós vamos falar então de assistência e promoção social. Vamos observar que a assistência social tem por fim atender tanto necessidades materiais quanto necessidades espirituais. Quantos de nós ainda enxergamos na assistência social apenas o objetivo de trazer àquele irmão aquilo que ele precisa, materialmente falando, segundo o nosso olhar? Quantos de nós procuramos verdadeiramente entender quais são as reais necessidades daquele companheiro que vem até nós, daquele irmão que bate à nossa casa? E é isso que Batuíra está trazendo para nós. Há um objetivo muito maior, que é buscarmos compreender as necessidades do espírito imortal. A doutrina dos espíritos, ela vem trazer para nós inúmeros esclarecimentos. Ela amplia o nosso campo de visão. Fala para nós da imortalidade da alma. Mas é importante que nós busquemos nos apropriar desses esclarecimentos enquanto estamos aqui reencarnados, vivenciando as nossas experiências. Não são ensinamentos para o nosso desencarne, para a continuidade da vida em outro plano, mas para que possamos vivenciá-lo de uma maneira mais positiva enquanto caminhamos na Terra. Nos reconhecermos enquanto espíritos imortais, vivenciando uma experiência transitória na matéria. Então, quando nós nos propomos a uma tarefa de assistência social dentro de uma casa espírita, é importante nós buscarmos, olharmos uns aos outros enquanto espíritos imortais. Essa é a grande proposta da caridade. Eu preciso me reconhecer como espírito imortal, vivenciar a minha vida como espírito imortal e reconhecer o outro como espírito imortal. É um olhar de espírito para espírito. Buscando compreender que, independente das diferenças materiais, vivenciamos uma experiência segundo as nossas necessidades espirituais, segundo as nossas necessidades evolutivas. Pode ser que nesta reencarnação eu esteja com bens materiais disponíveis a mais do que outras pessoas.
Pode ser que aquele irmão, a experiência dele nessa reencarnação, seja justamente contrária àquilo que eu estou vivenciando. Mas tudo representa conquista para o espírito. E nós temos a oportunidade de um auxiliar o outro. É uma troca. E a casa espírita, ela vai nos oferecer essa oportunidade. Oportunidade de trabalharmos, de auxiliarmos, de servirmos, de nos reencontrarmos, de trabalharmos na seara de Jesus, numa proposta de aperfeiçoamento moral, numa proposta de aperfeiçoamento do espírito. Num dos últimos momentos de Jesus com seus discípulos, que ficou conhecido como a última ceia, e o evangelista João traz para nós, lá no capítulo 14 do seu evangelho, versículos 1 e 2, ele vai dizer para nós, ele vai trazer para nós a seguinte fala de Jesus aos discípulos que se encontravam ali naquele momento, já com os corações perturbados, sem saber o que fariam ali após o sacrifício de Jesus, após o martírio. Como que eles viveriam tudo aquilo sem a presença de Jesus? Como se comportar diante das dificuldades, das adversidades, das dores e sofrimentos? E Jesus vai dizer assim a eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E por que nós estamos trazendo essa passagem, esse ensinamento de Jesus dentro da nossa temática? Porque Jesus está falando para todos nós que há muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas na casa de Deus. E Ele prepara o lugar para cada um de nós, segundo aquilo que cada um de nós está buscando. Então, se num primeiro momento nós podemos pensar nessas muitas moradas como os diversos planetas habitados, como as diversas esferas espirituais, que nós temos esfera abismal, umbral, as zonas de transição, os mundos superiores, nós poderíamos pensar nas moradas que nós estamos vivenciando hoje, na atualidade. Porque ela faz toda a diferença na condução da nossa vida. Faz toda a diferença no nosso aperfeiçoamento moral. E certamente irá refletir nos nossos comportamentos diante dos nossos semelhantes. Especialmente em uma tarefa espírita. Qual é a morada que nós habitamos hoje? Qual é a morada que você habita? É a morada do amor? A morada do respeito? A morada da compreensão? Da tolerância? Da paciência? Ou é a morada da intolerância? A morada dos preconceitos? A morada dos pré-julgamentos? A morada do egoísmo? Do orgulho? Porque se nós estamos habitando essas moradas, é importante nós refletirmos. Porque certamente teremos dificuldade de olhar o outro como espírito imortal. E mais do que isso, de reconhecer verdadeiramente qual é a real necessidade dos nossos semelhantes. Na morada que nós habitamos, tem espaço para Jesus? Nós estamos convidando Jesus para entrar na nossa morada? Porque com Jesus na nossa morada, nós vamos
auxiliar com mais efetividade. Nós vamos olhar o nosso irmão de maneira diferente. Nós vamos aprender a olhar o outro com amor. Nós vamos aprender a respeitar o outro, a compreender as suas dificuldades, os seus erros, as suas fraquezas. Entendendo que todos nós estamos em um mesmo patamar. Que todos nós erramos. Que todos nós temos as nossas imperfeições. Aprendendo a olhar o outro como irmão. Na importância de caminharmos juntos, um auxiliando o outro. E isso vai fazer toda a diferença nessa proposta de assistência e promoção social. Porque uma coisa é eu querer ajudar o outro segundo aquilo que eu entendo que ele precisa. Mas quantas vezes eu vou até o outro procurar saber o que ele verdadeiramente precisa? Porque às vezes aquele que adentra a nossa casa espírita não precisa apenas de um prato de sopa, não precisa apenas de um alimento, de um agasalho, de um cobertor, mas precisa de um sorriso, de uma palavra amiga, de um abraço, de alguns minutos para podermos escutá-lo. O que eu ofereço com aquilo que eu dou materialmente? Quando eu sirvo um prato de sopa, o que eu entrego junto com aquele prato de sopa? Quando eu entrego um cobertor, um agasalho, atendendo às necessidades materiais, que também são necessárias. Mas existe algo mais. Existe uma necessidade além, que o Batuíra destaca para nós, que é a necessidade do espírito imortal. Todos nós temos as nossas necessidades enquanto espírito. É importante nós buscarmos identificá-las. Então eu preciso primeiro reconhecer as minhas necessidades. Me reconhecer enquanto espírito. E a tarefa de assistência social, ela vai me ajudar nesse processo. Para que eu possa trabalhar a minha evolução. Para que eu possa trabalhar o meu aperfeiçoamento moral e espiritual. E ajudar também aqueles que também estão envolvidos nesse contexto. Muitas vezes eu posso ser o intermediário de uma casa espírita que vai oferecer àquele irmão que ali se encontra algo material. Mas não apenas o material cabe a mim oferecer. Eu vou oferecer algo mais. Porque a proposta é de alimentar o corpo e o espírito. Mas para que eu possa oferecer algo mais, eu preciso trabalhar esse algo mais dentro de mim. Porque verdadeiramente eu só vou oferecer aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo. Nós gostaríamos de fazer a leitura de uma mensagem do benfeitor espiritual Emmanuel, publicada no Reformador de janeiro de 1951, e da leitura trazermos algumas reflexões. Se intitula O Centro Espírita. Nos diz o benfeitor espiritual Emmanuel: a casa de espiritismo evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Nenhum de nós que serve, embora com simples presença em uma instituição dessa natureza, deve esquecer a dignidade do encargo recebido e a elevação do sacerdócio que nos cabe. Nesse sentido, é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. O ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar, que uma organização nesses moldes nos faculta,
procede invariavelmente de algum ato de amor ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou à distância do pretérito escuro de que até agora não resgatamos de todo. Uma casa espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico, dedicado ao culto do Evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através de raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Nós gostaríamos de destacar aqui alguns pontinhos. Emmanuel fala para nós que a casa espírita é um santuário de renovação mental na direção da vida superior. E nós estamos refletindo sobre a ação social realizada na casa espírita. A ação social realizada dentro de um santuário, dentro de um local sagrado. Se nós estamos na condição de tarefeiros dessa casa espírita, promovendo essa ação social, nós estamos enxergando verdadeiramente a nossa casa, a nossa fraternidade, como um santuário, como um local sagrado? Como que nós nos comportamos na execução das tarefas espíritas? Quais os sentimentos que nós cultivamos nesse momento? Quais são os nossos pensamentos? O que nós conversamos? Que sentimentos nós estamos irradiando? Nós estamos procurando nos harmonizar com todo aquele contexto? Nós estamos procurando entender qual é a verdadeira proposta dessa tarefa? Mais do que isso, nós estamos nos preparando para a realização dessa tarefa? Como que nós nos preparamos para uma tarefa de ação social dentro de uma casa espírita? Porque é um santuário. Olha a responsabilidade para cada um de nós. Nós temos inúmeros companheiros do plano espiritual trabalhando com cada um de nós, trabalhando nessa tarefa. Inúmeros espíritos vão conduzir irmãos para aquele local, na certeza que cada um de nós, ali tarefeiros, vamos ter algo a oferecer. Algo além do material, algo além do alimento do corpo físico, algo além do agasalho. É importante, então, procurarmos nos prepararmos intimamente. Nós falamos aqui que só vamos oferecer aquilo que nós possuímos. E eu preciso identificar dentro de mim o que eu possuo de bom. O que eu tenho verdadeiramente para oferecer? E os Espíritos destacam para nós a importância de nos conhecermos intimamente. E muitas vezes nós fazemos uma leitura um tanto quanto superficial dessas palavras de Santo Agostinho, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A. Será que eu me conheço verdadeiramente? Eu estou procurando identificar o que tem em mim que eu preciso melhorar? Não vamos falar aqui de defeitos, mas vamos falar de desafios. Quais são os desafios que cada um de nós trazemos? O desafio de vencer o orgulho. O desafio de vencer a vaidade. O desafio de nos reeducarmos. Olha que bacana. Olha a verdadeira proposta de uma ação social dentro de uma casa espírita. Nos confere a oportunidade de nos reeducarmos, de nos transformarmos.
enquanto espíritos imortais, de nos renovarmos. E nós falávamos aqui das moradas. Essa é a preparação. Qual é a morada que eu tenho buscado habitar no meu dia a dia? Porque vai fazer toda a diferença na minha vida. Mas é preciso trazer Jesus para a nossa morada. Porque com Jesus, o caminho fica mais leve. O apóstolo Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 17, vai dizer para nós que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que permanece com Cristo é uma nova pessoa. E como é importante nós procurarmos permanecer com Jesus. Nós procurarmos estar com Jesus no nosso dia a dia. Ainda que nas situações adversas. Porque ele fala para nós, resplandeça a vossa luz. E nós vamos ter a oportunidade em uma ação social de oferecer a nossa luz, de oferecer a nossa paz. Àqueles irmãos que vão aproximar de nós. Trazendo o alimento do Espírito. Quantos de nós quantos chegam até a casa espírita precisando de uma palavra amiga, de um sorriso, de um abraço? E isso faz toda a diferença na vida deles. Porque muitas vezes, irmãos, que vêm pedir ajuda na casa espírita em situações mais difíceis, materialmente falando, são marginalizados por nós mesmos. Muitos discriminados sofrem preconceitos, são isolados. Na Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, da qual nós temos a oportunidade de desenvolver um trabalho de ação social aos sábados, nesse momento de pandemia, encontra-se suspenso esse atendimento presencial, nós recebemos em média 300, 350 pessoas no sábado. Aquele companheiro que vai a primeira vez, ele recebe uma identificação, uma carteirinha provisória, e se ele começa a ir frequentemente, uma carteirinha. E aí nós passamos a conhecê-lo pelo nome. E como que faz diferença quando a gente chama aquele irmão pelo nome? Quando a gente trata de igual para igual. Quando a gente trata de espírito para espírito. Porque ali, naquela relação, nós temos de um lado o tarefeiro vivenciando as suas experiências e aquele que busca assistência também vivenciando as suas experiências. Cada um buscando as suas conquistas, as suas realizações, o seu crescimento. Uma troca de experiências, uma troca de aprendizado. E quantos irmãos ali adentram, e eu falo aqui da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, mas sei que esse trabalho também é realizado com uma grande intensidade no Grupo Espírita Servos de Jesus. E a gente que é tarefeiro, quantos irmãos ali a gente observa que adentra apenas com uma malinha, que é o único bem material que ele tem, mas com um sorriso, com uma alegria no olhar que nós não conseguimos ter, com uma paz que nos contagia, que nos envolve. Então, na tarefa espírita, é importante nós aprendermos a observar tudo isso. Quando a gente destaca a tarefa da sopa, não é simplesmente servir um prato de sopa àquele irmão que ali adentra. O que nós levamos juntamente com aquele prato de sopa?
o que nós estamos oferecendo. É importante que a gente reflita sobre isso. Inclusive fora do contexto da casa espírita. Quando a gente se propõe a ajudar o outro, nós estamos buscando enxergar as necessidades daquele irmão que chega até nós. É interessante a gente pensar num irmão, a título de exemplo, que a gente ajuda com um prato de sopa na rua. Leva para ele um prato de sopa, leva um cobertor. E vamos fazendo isso durante anos para aquele mesmo irmão. Passam-se 5, 10 anos, aquele irmão está lá e a gente levando um prato de sopa, um cobertor. Será que nós estamos verdadeiramente ajudando aquele irmão? Porque passaram-se 5, 10 anos e ele está ali nas mesmas condições. Então é preciso que a gente ofereça algo mais. Para que ele tenha condições de caminhar, de seguir, de evoluir. Do mesmo modo na casa espírita. Um companheiro uma vez nos disse que a casa espírita não deve ser vista como um restaurante. O que trouxe algumas contestações de algumas pessoas que ouviram, mas se a gente parar para pensar, não é um restaurante. É muito mais do que isso, e Batuíra fala isso para nós. Emmanuel fala isso para nós. Aquele irmão que vai lá, nós vamos alimentá-lo fisicamente, mas vamos nos esforçar também para alimentá-lo espiritualmente. Mas é importante que nós também procuremos nos alimentar. Refletindo sobre o compromisso da tarefa dentro de uma casa espírita. Refletindo na responsabilidade, na pontualidade dos horários. Porque os espíritos estão ali com cada um de nós. Eles dedicam o tempo deles para estar ali, trabalhando com cada um de nós naquela tarefa. Refletimos, como eu disse, nos nossos sentimentos, na nossa preparação. E essa preparação, quando eu falo, não é apenas no momento que antecede a tarefa. A preparação é constante. Tarefeiro espírita se prepara constantemente. E essa preparação é no nosso dia a dia. Nas nossas ações, nas nossas palavras, nos nossos comportamentos. Buscando o aprimoramento, buscando o aperfeiçoamento. Para que nós possamos buscar essa sintonia quando adentrarmos na casa espírita. Quando iniciarmos a nossa tarefa. E olha que ela inicia com uma prece. Nosso encontro aqui hoje iniciou-se com uma prece. Para que nós possamos nos harmonizar. Para que nós possamos nos elevar vibracionalmente. Numa proposta de tentarmos sintonizar com a espiritualidade que agora nos acompanha. Que nos acompanha na nossa tarefa espírita. Emmanuel diz assim: é sempre lastimável duvidar da essência divina da nossa tarefa. Olha que bacana. Essência divina. O que nos chama à responsabilidade. Ainda que seja um trabalho voluntário. Olha o compromisso de cada um de nós. Será que nós colocamos esse compromisso como prioridade na nossa vida?
Qual é a posição que ele ocupa dentro das demais tarefas que nós temos no dia a dia? Allan Kardec, o codificador da doutrina dos espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 5, ele vai trazer para nós a seguinte reflexão. Não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. Nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que eu faça contra o próximo é o mesmo que fazer a Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade, não há salvação. Trata-se do princípio máximo da doutrina dos espíritos. Independente da religião que eu professe. A salvação nossa enquanto espíritos imortais está na caridade. E nós estamos falando aqui de caridade. Nós estamos falando de ação social. Nós não estamos falando tão somente de assistencialismo. Nós estamos indo além. Nós estamos falando de caridade. Mas será que nós compreendemos verdadeiramente o sentido da palavra caridade? E Kardec pergunta aos espíritos imortais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus, que é o nosso guia e modelo, que é o nosso maior exemplo de caridade? E os espíritos vão responder. Essa questão é a questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É o famoso BIP, né? E Kardec vai comentar que a verdadeira caridade está na relação com as pessoas, na relação com o outro. Fazendo o bem que está ao nosso alcance, aprendendo a perdoar, aprendendo a desculpar, sendo indulgente, compreendendo que os outros erram assim como nós erramos, evitando pré-julgamentos, sendo delicados, sendo gentis, sendo tolerantes. São condutas que devemos nos esforçar na realização de uma tarefa espírita. Porque isso é a verdadeira tarefa espírita. Esse é o verdadeiro sentido da ação social na casa espírita. Fora da caridade não há salvação. Salvação das nossas imperfeições. Salvação do nosso orgulho, da nossa inveja, do nosso egoísmo. Praticando a caridade, exercendo a caridade. E a casa espírita nos dá essa oportunidade. Se para muitos de nós é difícil ir até o outro, num ambiente externo, nós temos a casa espírita nos oferecendo inúmeras oportunidades para realizarmos tarefas que vamos ter a oportunidade de auxiliar aquele que está necessitando, mas, sobretudo, auxiliar a nós mesmos. Às vezes a gente pensa que está ajudando o outro, né? Mas nós estamos nos ajudando. É uma oportunidade para nós. E como nós estamos vivenciando essa oportunidade? Quantas tarefas o Grupo Espírita Servos de Jesus nos oferece? Quantas oportunidades? Para aprendermos o sentido de caridade. Para salvarmos das nossas imperfeições. Para melhorarmos. É importante compreendermos a importância do alimento espiritual. E nós gostaríamos de destacar aqui, na obra Nosso Lar,
Mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, no capítulo 18, intitulado Amor, Alimento das Almas. No momento em que André Luiz estava ali conversando com Dona Laura, mãe de Lísias, sobre um concentrado fluídico da qual eles estavam se alimentando, e ela vai trazer para ele alguns esclarecimentos. E em determinado ponto ela diz assim para ele: não se lembra do ensino evangélico de amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosa. Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nas quais todos nós aprenderemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Olha o que os Espíritos estão falando para nós. A prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros. Olha isso. Vamos trazer para a ação social uns alimentando os outros. No campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Olha os alimentos que nós temos condições de trabalhar em nós e oferecer. E receber também. Conversa amiga, gesto afetuoso, bondade recíproca, confiança mútua. Além do alimento material. É importante nós buscarmos refletir sobre essas questões. Porque faz parte, como eu disse, desse contexto de preparação. Porque a espiritualidade intui aquele companheiro a ir até nós. Porque ela sabe que nós temos algo a oferecer. Algo de nós mesmos. Emmanuel vai falar para nós da caridade essencial. Eu preciso edificar dentro de mim a caridade. Para que eu possa praticá-la. No seu contexto real. No seu contexto verdadeiro. Para que eu possa realizar de maneira efetiva essa tarefa espírita. Tão abençoada para todos nós. E é interessante a gente pensar na dimensão dessa tarefa. Porque é uma tarefa espírita. Está além do contexto material. Nós temos ali espíritos trabalhando, espíritos envolvidos, espíritos que harmonizaram todo o ambiente. Vamos destacar novamente a tarefa da sopa. Os espíritos ali harmonizaram o ambiente para receber aqueles que irão se alimentar. Tem espíritos exercendo diversas atividades. Espíritos fluidificando a sopa. Muitas vezes recolhendo as nossas melhores vibrações para envolvê-las naqueles irmãos mais necessitados. E aí a gente vai parar para pensar na nossa conduta dentro da tarefa. Nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos. Muitas vezes a importância de permanecermos em prece, mentalizando o bem, olhando para aquele irmão que está chegando ali e acolhendo ele mentalmente. Acolhendo com um sorriso, com um olhar. E nós gostaríamos, a título de exemplo, trazer um relato aqui do nosso irmão Almir Fontoura,
por meio da mediunidade de Wagner Gomes da Paixão, na obra intitulada Notícias do Bem. Ele e o irmão José Grosso, em um ambiente onde iria iniciar a tarefa da sopa. E aí nós vamos ler para a gente não perder as riquezas do detalhe. Ele diz assim: notamos pessoalmente, já na oração simples, a vibração do bem, exaltando princípios de fraternidade e fé. Olha a importância da oração. E ele destaca, oração simples. Aquela oração do coração. Daí a importância de muitas vezes ficarmos em oração, acolhendo aqueles que estão ali e harmonizando o ambiente. Os companheiros encarnados responsáveis pela preparação e distribuição da sopa fraterna atendiam a todos com o sorriso de quem, na simplicidade, pode dar um pouco de si mesmo aos semelhantes. Chegando à cozinha, nos surpreendemos ao ver sobre os caldeirões ferventes, agora em resfriamento, um facho de tonalidade esverdeada, vertendo contínua de amplo círculo acoplado ao teto, que nos pareceu de momento reservatório de forças e princípios até então desconhecidos por mim. Não se fala muito na sopa fluidificada? No alimento reconfortante? Pelas obras espíritas, nós vamos vendo o relato. Almir Fontoura, justamente com o irmão José Grosso, trazendo isso para nós. A visão espiritual do que realmente está acontecendo ali naquele momento. Abracei 3 irmãs já maduras e 2 jovens. Jovina, Marlene e Zilda, assessorados por Clésio e Reinaldo. E aí José Grosso vai esclarecer. Guardam eles a responsabilidade vibracional da tarefa. Os espíritos estão ali buscando a harmonia vibracional, contando também com a nossa ajuda nesse processo. Como está a nossa vibração? Como que nós estamos procurando nos manter? A fim de que o alimento ofereça outros ingredientes de cunho espiritual aos companheiros encarnados. Aqui está o fulcro irradiador de bênçãos que aliviam o estômago humano em penúria, mas que atende igualmente ao coração. Quando digo atender ao coração, refiro-me à natureza dos elementos espirituais que impregnam a sopa em si mesma. Você não ignora, Almir, que um prato desse caldo suculento pode curar até mesmo uma obsessão, desde que haja uma assimilação justa dos valores que ela carrega, qual ocorre com a água fluidificada e com o gesto de amor que distribui outras bênçãos a quem dele se vale. Observe mais e melhor compreenderá. E aí o Almir vai trazer para nós o relato de um jovem que se encontrava lá com uma certa dificuldade no organismo material, no organismo físico. E José Grosso vai esclarecer para o Almir que ele era filho de um pai viciado em aguardente, com mais 8 irmãos. E que naquele dia de manhã, o pai dele tinha agredido a sua irmã caçula. E dessa agressão, aquele jovem havia absorvido material tóxico que estava ali na casa. Apresentando-se, naquele momento, combalido
e com diarreia. Isso é importante para a gente refletir, porque nós irradiamos energia. Nesses momentos de raiva, imagina a energia que nós irradiamos. E essa energia, ela afeta aqueles que estão próximos de nós e a nós mesmos. Muitas vezes nas nossas regiões mais sensíveis. E aí ele diz a Almir assim: Almir, concentre sua visão profunda no organismo da criança. Acompanhando os movimentos do garoto, percebi que o conteúdo da colher deixado em sua boca tomava aspecto luminescente, que descia harmônico pela garganta até alojar-se no estômago, irradiando numa tonalidade azulina. A operação se repetia a cada deglutição. A radiação era absorvida pelos tecidos e pelos órgãos deficientes, notadamente os que se reportavam ao processo gastrointestinal, até então revestidos de miasmas que pululavam quais larvas diminutas fossem. O bem-estar do menino, à medida que tomava a sopa, era notório e crescente. E diz José Grosso: veja, Almir, para os irmãos da terra, geralmente cegos para os valores do espírito, o problema da criança era a fome, a ausência de nutrição. Para nós, contudo, é falta de amor e carinho, confiança e fé. Como um copo de água pura, o prato simples de sopa fraterna, ofertado em nome do Cristo, muito pode em louvor do reino dos céus. Olha que bacana. Olha o esclarecimento da espiritualidade para nós, nos chamando à responsabilidade, como eu disse, no exercício da tarefa, nos mostrando a dimensão que é uma tarefa espírita, que é uma ação social, nos mostrando o verdadeiro sentido da caridade, convidando-nos a refletirmos no nosso processo de aperfeiçoamento, de evolução moral e espiritual. Então, que nós saibamos aproveitar as oportunidades que as casas espíritas nos oferecem, especialmente o grupo espírita Servos de Jesus, para justamente trabalharmos a nossa salvação. Porque é realizando essas tarefas que nós vamos compreender melhor a nossa essência enquanto espíritos imortais. E Emmanuel diz: uma casa espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros, na senda eterna. E nós gostaríamos aqui, já caminhando para o final do nosso estudo, destacar as atividades de assistência e promoção social que são realizadas pelo Grupo Espírita Servos de Jesus, convidando aqueles que ainda não participam a participar, numa proposta de auxiliar a si mesmo e ao semelhante, de aprender verdadeiramente o sentido da palavra caridade, assim como nos ensina Jesus. Nós temos, então, no Grupo Espírita Servos de Jesus, a sopa fraterna aos sábados, a evangelização infantil e juvenil, o curso de gestantes com a entrega de enxovalzinho, a campanha do quilo no segundo e quarto domingo do mês, a distribuição de alimentos, a doação de roupas e calçados, biblioteca para empréstimo de livros, o Clube do Livro Espírita, atendimento fraterno, implantação do culto do Evangelho no lar, visita a enfermos nos lares e hospitais, orientação espiritual, tratamento físico e espiritual. São inúmeras tarefas, inúmeras oportunidades. Nesse momento de pandemia, a maioria das tarefas estão suspensas. A casa tem realizado quinzenalmente uma entrega de cesta básica, com kit de higiene e produtos de limpeza. Oportunidades para cada um de nós, de podermos participar dessa seara de amor com Jesus, de procurarmos nos identificar
nessa proposta de caridade, nessa proposta de auxílio, nessa proposta de serviço, trabalhando o nosso crescimento moral, espiritual e intelectual. Eu gostaria de agradecer aos companheiros a oportunidade, a caridade de terem me ouvido, a caridade de me proporcionar esse momento de estudo, de reflexão, de aprendizado. Que nós possamos continuar caminhando juntos e firmes nos nossos propósitos de transformação moral e espiritual, buscando identificar quais são as nossas verdadeiras moradas, aonde nós estamos procurando permanecer mais no nosso dia a dia, aonde nós procuramos permanecer quando estamos em uma casa espírita, realizando uma tarefa no bem. Quais os sentimentos que cultivamos? Quais os pensamentos que povoam a nossa mente? Para que nós possamos auxiliar essa espiritualidade que caminha conosco, ombro a ombro e lado a lado, que tanto nos oferece, que tanto nos intui, que tanto nos inspira. Que possamos nos espelhar em Jesus, dentro daquilo que a gente dá conta, dentro das nossas limitações e imperfeições, vivenciando o Evangelho com alegria, com amor. Porque o Evangelho é para ser vivenciado com alegria. O primeiro ministério de Jesus foi as bodas de Canaã, uma festa de casamento, levando o Evangelho com leveza, procurando trazer esses ensinamentos para a nossa intimidade, para que possamos exteriorizá-los nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Que Jesus abençoe a todos nós aqui nesse momento, encarnados e desencarnados, e que as melhores vibrações desse encontro possam ser endereçadas aos nossos familiares, aos nossos amigos e também aos nossos inimigos. Que assim seja. Eu passo a palavra novamente à nossa irmã Luciana. Fiquei emocionada aqui com o estudo, viu? Muita reflexão profunda para nós, né, Robert? Trabalho não falta, oportunidade não falta, né? E os beneficiados, em primeiro lugar, somos nós, Isso mesmo. que temos essas belas oportunidades, né? Muito bonito. É isso aí. Então, nós já vamos caminhando para o final, né, pessoal? Que fique aí para nós essas reflexões, para a gente ir pensando, né, ao longo da semana, da nossa vida. As oportunidades estão postas, né? Já deixando aqui também, aproveitando o momento para deixar um convite para o nosso estudo do próximo domingo, tá, pessoal? Vai ser sobre preocupações e ansiedades, no próximo domingo, de 7 às 8. E aí nós vamos finalizar aqui com uma prece, agradecendo a Jesus, agradecendo ao nosso companheiro Robert, que trouxe para nós essas reflexões profundas que tocou os nossos corações. Pedimos a Jesus que nos abençoe, que nos auxilie diante das nossas dificuldades, para que possamos continuar a nossa caminhada de forma firme, auxiliando o próximo e auxiliando a nós também, pois à medida que nós estendemos a mão amiga aos nossos companheiros, nós também somos auxiliados. Que o Mestre Jesus esteja conosco, abençoando os nossos corações, os corações de todos os familiares aqui hoje representados. E que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Robert, muitíssimo obrigado, viu? Que Eu que Deus te agradeço abençoe muito. muito lá nos seus trabalhos lá de assistência social no Glacos, né? Amém.
E fiquem com Deus. Um abraço a todos que nos acompanharam aí, pessoal do Facebook, tá? Boa semana e até o nosso próximo estudo. Boa noite a todos. Boa noite.